Paz do Senhor, amados, boa noite a todos. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imenso prazer que cumprimento a todos com a paz do Senhor. Entrando aí na live, daqui a pouco estaremos iniciando o nosso culto de ensinamento. Hoje estaremos falando a parte 3 do tema em estudo, a perspectiva de vida da vida do crente. Falamos a primeira parte, a segunda parte. Hoje estaremos falando da terceira parte, com base na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, estaremos iniciando no versículo 1 e iremos hoje, melhor dizer, vamos estarmos lendo o versículo 10 ao versículo de número 21. Hoje vamos fazer uma extensão da leitura. Iniciamos no versículo 1 ao 5. Falamos a base já do versículo 6, 7, 8 e o versículo 9. Hoje vamos darmos continuidade do versículo 10, que é a interligação que nós já falamos, do versículo 10, e estaremos lendo do versículo 10 até o versículo 21. Convido os irmãos para estarmos fazendo uma oração neste momento, para darmos início ao nosso culto de ensinamento. Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos pelo privilégio e a oportunidade de mais uma vez o Senhor ter nos dado a graça de estarmos em sintonia, Pai, até mesmo de uma forma remota, mas com a precisão maior de adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome na beleza da Tua santidade. Graças te damos por essa oportunidade. Graças te damos pelo dom da vida, pelo fôlego de vida, pelos altos e grandes livramentos que o Senhor tem concedido a cada um dos Teus filhos, a cada um dos Teus servos. Pai, te pedimos mais uma vez que a doce presença do Teu Espírito possa nesta noite falar aos nossos corações, tocar em nossas vidas, pois estamos aqui para Te servir, Pai. Estamos aqui para Te adorar. Estamos oferecendo a Ti o nosso culto, Pai, porque o Senhor é o único digno de receber todo louvor, toda glorificação, de receber, Senhor, as nossas vidas. E queremos nesta noite sermos instruídos pela Tua palavra. Abre a porta da palavra. Fala conosco nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz. Pedimos estas bênçãos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Abra as vossas Bíblias. Hebreus capítulo 11 é o texto em estudo. Estaremos hoje lendo do versículo 10, aonde paramos na semana passada, ao versículo 21. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque esperava a cidade que tem fundamentos, na qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhes tinha prometido.
Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostra que busca uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não lhes vergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera das promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocantes às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou a cada um dos seus filhos, a cada um dos filhos de José, e adorou encostado à porta do seu bordão. Pela fé, versículo 22, vamos fechar aqui. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, já falamos a definição da palavra perspectiva, que é a base do nosso tema. Falamos dessa importância na vida do crente, que é a sua vida de fé, é a sua vida de crença. Na primeira parte, destacamos os fundamentos desta fé inabalável. Na segunda parte, a semana passada, iniciamos falando dos testemunhos dos antigos. Falamos da vida de Abel, falamos da vida de Enoque, testemunhos de fé, homens que deixaram grande testemunho. Falamos da vida de Noé. Falamos também da primeira experiência de Abraão, a qual uma experiência que foi constituída nesse texto, a primeira experiência no texto apresentada da vida de Abraão, desde a sua chamada. Para que os irmãos entendam a proporção desta chamada, a cidade de Ur dos Caldeus era uma cidade próspera, era uma cidade rica, e o pai de Abraão tinha posse. Porém, aquela cidade era uma cidade muito idólatra. Até a casa de Abraão era idólatra, o seu próprio pai. E vivia em meio à idolatria, as coisas que eram abomináveis diante dos olhos de Deus. Mas Deus chamou Abraão. E essa fé que estava no coração de Abraão, ele pôde crer em Deus, no Deus invisível, e ter com Deus grande experiência de fé. Hoje nós daremos continuidade ainda nesses testemunhos, que são testemunhos maravilhosíssimos e trazem uma mensagem aos nossos corações, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. A cada dia a palavra de Deus é nova. A palavra de Deus não é velha. A palavra de Deus é nova e se renova a cada dia. E eu tenho certeza que Deus
tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Eu chamo a atenção de todos para o versículo 11, o versículo 12, versículo 11 e o versículo 12, que vai abordar o exemplo de Sara, o testemunho de Sara, uma mulher estéril, uma mulher que não gerava filhos, uma mulher que a sua madre estava cerrada. Porém, Deus tinha feito uma promessa ao seu esposo, que do ventre de Sara ele teria o descendente que daria continuidade à sua linhagem, do ventre de Sara. Percebemos que na história bíblica, Abraão tentou dar uma ajudinha a Deus, e muitas vezes, amados, muitos criticam Abraão, mas muitas vezes nos deparamos em proporções diferentes, mas da mesma forma. Muitas vezes nós queremos darmos uma ajudinha a Deus, achando que Deus é limitado. Queremos pôr uma moleta na mão de Deus, esquecendo que Deus é o Todo-Poderoso. E queremos fazermos da nossa parte, esquecendo que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E o caminho de Deus não é os nossos caminhos, como está em Isaías capítulo 55 e o versículo 7 e 8. E muitas vezes, por pouca fé, queremos até dar uma mãozinha, esquecendo que Deus é suficiente para abençoar as nossas vidas. Deus é suficiente para mudar a nossa história. Deus é suficiente para resolver os nossos problemas. Então percebemos aqui que em proporção diferente, muitas vezes nos deparamos como Abraão, que quis ajudar a Deus através de Agar, judinha da sua esposa, um acordo entre o casal, para ter um filho, para que a palavra de Deus não viesse cair por terra. Amados, o que Deus falou, acabou. O que Deus falou está feito. Porque Deus não volta atrás daquilo que Ele fala. Deus, quando fala, Ele cumpre. E eu quero já abrir aqui um parênteses para te informar, meu irmão, para te informar, minha irmã. Quando Deus te prometer, pode crer piamente, porque Deus é poderoso para cumprir na tua vida aquilo que Ele falou. Deus não é homem. Deus jamais volta atrás daquilo que Ele falou. E Deus não é aquele que uma hora fala uma coisa e depois fala outra. Isso é perturbação humana. Isso são padrões humanos. Isso são confusões humanas. Deus tem uma palavra só. Deus não tem duas palavras. Deus não muda aquilo, porque Deus é imutável. Então, meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus te prometeu, creia piamente, evidencie a tua fé, porque Deus é o Deus de provisão. Vemos aqui nesse texto duas agravantes que era necessário o sobrenatural, não natural. Primeiro agravante, Sara era estéril. Segundo agravante aqui, Sara já era idosa, era de idade. Dois agravantes, era estéril e já tinha passado os costumes das mulheres para Sara. Sara é uma idosa. Sara jamais poderia, na condição natural, de gerar um filho. E mesmo se viesse gerar esse filho, jamais Sara viveria para ver. Então vemos aqui a gravidade da situação. Então era necessário o sobrenatural de Deus. E eu quero te comunicar, meu irmão, eu quero te comunicar, minha irmã, quem tem fé em Deus vive sobre o sobrenatural de Deus. Deixa Deus agir na tua vida sobre o seu sobrenatural. Ainda que o natural não tenha como acontecer, ainda que seja jamais possível acontecer, Deus é o Deus do impossível.
Você pode crer nessa palavra? Olha o que o texto diz, 11:12. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Olha aqui, além de ser estéril, fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Tenha por fiel quem te prometeu. Deus é fiel. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel, minha irmã. Deus é fiel. Não cai uma folha da árvore sem o consentimento de Deus. Deus é fiel. Creia piamente. Em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Sabe quem falou essas palavras? O anjo, quando veio trazer a mensagem a Maria, que ela teria um Salvador. E ali o Senhor relata outro episódio, aonde também Isabel, porque alguém vai dizer, mas isso aí foi uma coisa inusitada, aconteceu uma vez só. Isabel também. Isabel já era de idade e Isabel era estéril. Porém, amado, quem vive na provisão divina, quem vive nos projetos de Deus, quem vive os sonhos de Deus, o sobrenatural de Deus acontece em sua vida. Eu te chamo, eu te convido nesta noite. Viva os sonhos de Deus. Viva os projetos de Deus através da tua fé. Viva aquilo que Deus tem projetado para a tua vida. Viva aquilo que Deus já designou para o seu caminho. E pode ter certeza que o sobrenatural de Deus estará presente na tua vida a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. E o impossível Deus fará por você. Aquilo que você consegue fazer, Deus te dará força para você fazer. Mas aquilo que não estará na tua capacidade de fazer humana, não estará na tua capacidade de fazer como terreno, Deus irá fazer o sobrenatural na tua vida, o impossível, porque Ele é capaz de fazer. Creia, fortaleça a tua fé nessa noite, aumente a tua fé. Começa a enxergar o sobrenatural de Deus. Começa a ver o que Deus é capaz de realizar. Sara, ela era estéril. Segundo, Sara era de idade. Não havia possibilidade nenhuma de gerar. Não haveria possibilidade na ciência nenhuma de ela gerar um filho. Mas o Deus do impossível abriu o seu ventre, abriu a sua madre, e ela pôde gerar o riso, que é Isaac. Assim como Isabel pôde gerar João Batista. Tudo nos projetos de Deus. Isso é o que Deus quer de mim e de você, que possamos evidenciar esta fé. Olha que ainda diz Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus, tomando a palavra depois de uma indagação do seu discípulo, inclusive de Pedro, Jesus diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Amém? Todas as coisas. Está dizendo algumas coisas. Está dizendo todas as coisas são possíveis. Então, alimente, ative a tua fé nessa noite. Ative a tua fé no teu Deus, porque Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso, para entrar na sua situação e resolver e te dar vitória no seu sobrenatural. Amém? A fé é viver o sobrenatural de Deus. Lembra da primeira parte? É esperar sem ver.
a certeza, a convicção, a garantia de aguardar aquilo que está além do nosso olhar, aquilo que nós não imaginamos, aquilo que nós não projetamos. É uma visão além, é ver com os olhos de fé, é ver a provisão de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas vamos continuarmos aqui, tem bastante assunto. Olha que diz o versículo 13 ao versículo 16. Aqui vai falar de todos os antigos. Eles morreram na fé, aguardando a promessa de uma pátria celestial. Todos eles morreram na fé. Todos morreram na fé, aguardando a promessa de uma pátria celestial. Eu já falei aconselhando uma irmã, e muitas vezes já falei sobre isso. Nós não podemos temer a morte, amados. Nós não podemos temer a situação que estamos vivendo hoje, que é momentos difíceis, sim. Porém, amados, precisamos entendermos, ou vivendo ou morrendo, nós somos de Cristo. Amém? Se morrermos, somos de Cristo. Se vivermos, somos de Cristo. Precisamos entender isso. E nós podemos estar mortos para o mundo, para os que habitam na terra, para os que ficam, para aqueles que são nossos entes queridos que nos conhecem. Mas para Deus nós estamos vivos. Escute aqui. Para Deus nós estamos vivos. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus dos vivos. Amém? Entenda aqui. Então, vivendo ou morrendo, somos de Cristo. Lembra quando o Senhor apareceu para Moisés na sarça que não se consumia? O Senhor não chegou para Moisés e disse: eu sou o Deus do defunto Abraão, do defunto Isaac, do defunto Jacó, ou do saudoso, como nós usamos nos nossos termos terrenos, né? Saudoso, em saudosa lembrança, o nosso saudoso que partiu. Nós temos essa gramática, nós temos essa expressão de fala, mas Deus não. Se vivermos, somos de Deus. Se morrermos, somos de Deus, porque para Deus nós estamos vivos. Aí o Senhor apresenta para Moisés e diz assim: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac e de Jacó. Olha que Deus fala. Ele não disse do defunto, do saudoso. Ele disse: eu sou Deus de Abraão. Ou seja, para mim, Moisés, Abraão está vivo. Para mim, Moisés, Isaac está vivo. Para mim, Moisés, Jacó está vivo. Você que está aí abalado, triste, eu sei, temos sentimentos. E perder um ente querido não é fácil, principalmente pessoas que nós amamos. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite: para mim, a tua mãe está viva. Para mim, o teu pai está vivo. Para mim, o teu filho está vivo. Entende aqui que Deus está falando? Eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus da tua mãe. E detalhe, a fé nos leva a essa proporção e essa esperança de estarmos em uma pátria celestial, aonde estaremos com os nossos entes queridos que partiram em Deus, que está guardado em Deus, que vive para Deus, e todos nós estaremos juntos naquele dia. Então, alegre o teu coração, alegre a tua alma. Por isso que Paulo, ele dedica-se uma carta em Tessalonicense, a igreja de Tessalônica, para falar sobre isso, a questão daqueles que dormem, porque o povo estava fazendo tanto espanto, tanta coisa, até mesmo trazendo pânico, fazendo momento de escândalo, coisas que não era compatível para aqueles que têm a fé acesa.
para que eles tenham a fé ativa. E Paulo disse: meus irmãos, amados irmãos, não sejam ignorantes em relação àqueles que dormem, porque o Senhor descerá do céu com alarido. Já falamos sobre essa parte. Com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor nos ares, ou seja, nos preparando para entrar na pátria celestial. Porque antes de entrar na pátria celestial, nós vamos passar primeiro no tribunal de Cristo. Eu não vou entrar nesse detalhe, é parte escatológica, para depois ir para a pátria celestial. Ou seja, o tribunal de Cristo não é na pátria celestial, é entre o céu e a terra, é nos ares, é um lugar reservado por Deus para ali julgar as nossas obras. Porque quando chegar no céu não vai ter detrimento, não vai ter tristeza, não vai ter nada que nos atinja. Mas até no tribunal de Cristo vai ter detrimento ainda, tristeza, porque alguns vão achar que vai ganhar muito e vai ganhar pouco. Alguns vão achar que era o tal e Deus vai mostrar, o Senhor vai revelar que não era. Porque aonde está o maior galardão está ser como uma criança. Aonde está o maior galardão é ter uma vida de servo, é ter uma vida de humildade, é ter uma vida como o Senhor ensinou. Não é igual ao do mundo. Aqueles que estão lá em cima, que são os poderosos, é aquele que serve mais, é aquele que mais serve, é aquele que será galardoado mais do que os outros, aquele que mais serviu ao Senhor. Mas não vou entrar nessa questão da parte hoje do tribunal de Cristo, não é a nossa intenção nesta noite e não é o nosso assunto. Então, voltando aqui, falando da pátria celestial, então depois do tribunal de Cristo, nós estaremos todos com o Senhor e nós entraremos na pátria celestial. Amém, amadas? Vai se cumprir o que está no Salmo: levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Ó, levantai, ó porta, as vossas cabeças, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Nós vamos estar nesse cântico maravilhoso. Amém, amadas? Então, os antigos aqui, eles morreram na promessa, viram de longe, mas creram, e isso foi imputado por justiça. Tanto quem morria no Antigo Testamento, não vou entrar em muito detalhe porque o tempo não permite, né, o assunto de hoje. Quem morria no Antigo Testamento ia para o seio de Abraão, que era uma parte reservada no Hades, era lá no inferno mesmo, só que um lugar reservado, não era um tormento eterno, era um lugar de gozo, de paz, um mini paraíso. Exemplo, não é, ali era o estado intermediário dos mortos, não era purgatório como alguns creem nessa doutrina, nada disso. Ali estava em um lugar reservado o justo, aguardando o Messias vir para se cumprir aquilo que foi dito e aquilo que eles creram. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados que não viram e creram. Entende? Então ali eles iam para o seio de Abraão, todos que morreram crendo na promessa. E foi uma promessa que Jesus deixou para a igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Muitas vezes nós aplicamos esse texto para falar das lutas aqui, das perseguições aqui. Logicamente nós temos o cuidado de Deus, temos a proteção divina, mas esse texto que Jesus fala hermeneuticamente e exegeticamente está falando que a igreja não entraria no inferno, a igreja
não ia para o inferno e nem para o seio de Abraão. A igreja ia direto para o trono, debaixo do altar do Senhor. A igreja ia direto para o paraíso. Então a igreja, as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Então, meu irmão, se Deus tomar a nossa vida hoje, o fôlego de vida, o nosso espírito e a nossa alma estará debaixo do altar do Senhor no paraíso. Lembra que o Senhor falou para o bandido, o marginal que estava ao seu lado? Tinha dois, um blasfemava e o outro se arrependeu, e ele pede para o Senhor a misericórdia, e o Senhor diz para ele: hoje mesmo estará comigo. Não disse no seio de Abraão, o Senhor disse no paraíso. Você faz parte agora da igreja, estarás comigo no paraíso, ou seja, a pátria celestial. Então, voltando aqui em relação aos antigos, olha o que o texto diz: todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vindo de longe, crendo e abraçando e confessando que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Vamos destacar aqui tem uma mensagem para nós muito forte. Olha que os antigos fizeram. Olha que eles fizeram. Eles tinham a promessa como nós temos a promessa. Olha o que eles fizeram. Vendo-os de longe, porque Cristo não tinha vindo ainda, o Messias não tinha vindo ainda. Eles creram de longe. Nós estamos crendo de perto, meus irmãos. Pastor, tem diferença? Tem. Porque através do sangue de Jesus nós entramos no santuário, e eles não tinham diretamente essa oportunidade que hoje nós temos. Eles tinham a porção do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo habita na vida do crente. A realidade é que o Espírito Santo faz de nós morada. Então está nos preparando para o ambiente aonde nós estaremos um dia, a pátria celestial. Amém, meus irmãos? Então vimos aqui alguns fatores importantes, uma mensagem para nós. Olha que eles faziam, crendo de longe e abraçando-as. Eles abraçavam com a promessa e confessaram que eram estrangeiro e peregrino na terra. Quem tem fé abraça com a promessa. Deu para entender? Meu irmão, minha irmã, quem tem fé abraça com a promessa. A bendita esperança, ela está acesa no coração do crente. Quando fala que Jesus está voltando, queima no seu coração. As mensagens hoje premeditadas, já projetada para querer tirar este foco. Mas, amados, a nossa pátria é celestial. Que ninguém venha te convencer, que ninguém venha tirar a tua visão, que ninguém venha mudar a tua conduta. Que possamos abraçar a cada dia esta promessa. Abrace com a promessa. E para isso é necessário ativar a fé. Quem ativa a fé, abraça com a promessa. Quem ativa a fé, tem a fé viva. E que tem a fé viva, arde no seu coração a bendita esperança. E nem as lutas dessa vida tira a alegria do teu coração, meu irmão. Do teu coração, minha irmã. Nem as lutas dessa vida. Porque a tua fé está ativa. E nós, quando estamos com a fé ativa, abraçamos com a promessa. Que essa promessa possa a cada dia estar bem perto de nós, e que possamos abraçar a cada dia e confessar que aqui nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros. Amém, meu irmão?
Amém, minha irmã? Tem muitos pregando, mostrando um palácio nessa vida. Não que você não tenha uma casa boa, não que você não tenha um carro bom, não que você não tenha uma condição boa financeira. Isso nada te interfere de você abraçar a promessa. Não que você ser rico, ter um capital, ter fazenda, nada isso te impede de você abraçar a promessa. Aqui prova, esses antigos que eu estou falando aqui, muitos deles eram mais ricos do que os homens de hoje, mas eles abraçaram com a promessa. O que mais importava para eles era a pátria celestial. O seu tesouro não era na terra. Por isso que Jesus traz muitos fundamentos nos seus ensinamentos, dizendo: não amontoeis tesouro nessa terra, onde a traça, o ferrugem consome, aonde o ladrão rouba. Ajuntai tesouro no reino do céu. Isso quer dizer, não é você não ter nada aqui, não, você pode ter, mas o teu coração, o tesouro precisa ser a pátria celestial. No teu coração, o teu tesouro tem que ser a vida eterna. No teu coração, o tesouro tem que ser a coroa de justiça que Deus te dará naquele dia. Então, cada vez que nós ativamos a nossa fé, mais abraçamos com a promessa, a bendita esperança. Olha que o texto aqui vai nos revelar. Observe. E se na verdade se lembrasse daquela pátria, deixa eu voltar o texto, a parte de cima, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aí o texto vai dizer assim: porque os que isso dizem claramente mostram, para que não fique dúvida, que busca uma pátria, não é a pátria aqui da terra. Que se na verdade, o texto está aqui dando um esclarecimento, se lembrasse daquela de onde havia saído, ou seja, os judeus do Egito, como os incrédulos, os murmuradores fizeram no deserto, lembrando dos pepinos e das cebolas do Egito, voltaria, como muitos deles voltaram e morreram. Não chegaram ao Egito, morreram no deserto. Muitos voltaram da sua caminhada, mas não chegaram ao objetivo que era o Egito, morreram no deserto, porque blasfemava, não cria, murmurava de tudo, murmurava do dia, murmurava da água, murmurava da comida, murmurava de tudo, murmurava do líder, murmurava de Deus, murmurava de tudo. Esses jamais alcançarão a promessa. Por isso que a nossa fé a cada dia tem que estar ativada. Tudo que acontecer conosco nesta vida é consentimento de Deus, tanto coisas boas quanto ruins. Quantos os momentos de regozijo, quanto os momentos de lágrimas, tudo é consentimento de Deus. Porém, lembre-se, se vivermos ou morremos, somos de Deus, somos de Cristo. Então, tudo coopera, como Paulo diz, para o bem daqueles que amam a Deus, que Ele o elegeu pelo seu decreto. Tudo coopera para o bem. Deu para entender, meu irmão? Então glorifica a Deus, alegre o teu coração, ativa a tua fé aí. Ativa a tua fé, creia no sobrenatural de Deus, creia no poder de Deus e abrace com a promessa que é a pátria celestial. Nunca perca a vista dela, nunca perca de vista a pátria celestial, que possa estar na tua mente, no teu coração, na tua vida, na tua meditação, no teu dia diário. Lembre-se, aqui nós estamos de passagem.
somos peregrinos e forasteiros. Aí o texto finalizando aí continua dizendo: mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha. Olha aqui, Deus não se envergonha deles. Quando a nossa fé está ativa, quando rejeitamos os prazeres deste mundo, quando o nosso coração deseja estar com Deus na sua pátria, Deus na sua suprema sabedoria, na sua soberania tremenda, conhecedor de todas as coisas, sabe que você, meu irmão, sabe que você, minha irmã, é justo, e Ele não se envergonha. Deus não se envergonha de te chamar de filho, de ser o seu Deus, de dizer que você é dele, que você é serva dele, que você é servo dele, que você é filha dele, que você é filho dele. Deus não se envergonha disso, porque sabe que o seu coração está circuncidado pela fé, para viver experiência com Ele. E o que mais almeja a tua vida é estar com Ele, é na pátria celestial. Aí ele diz assim: e de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Está tudo preparado, meu irmão. Está tudo preparado, meu irmão. A cidade está tudo preparada. Tudo preparado. Por isso que Jesus diz lá em 14 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que eu vou vos preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Está tudo preparado, meu irmão? Amém? João viu. Leia Apocalipse a partir do capítulo 21. João viu. João viu. E ele diz no versículo 4: e Deus limpará de teus olhos todas as lágrimas. Todas. A que você chorou essa semana, a que você chorou hoje. Lágrimas que você chorou, que eram lágrimas de tristezas, lágrimas de amarguras, de sofrimento, e muitas vezes lágrimas de desespero, de temor. Quem te vê é Deus. Ele vai enxugar todas essas lágrimas. Todas essas lágrimas o teu Deus vai lhe enxugar. Essas lágrimas de socorro, que clama por socorro, que você falou para Deus: Senhor, a minha estrutura está acabando. Essas lágrimas chegou ao teu trono. E aqui é a mensagem profética. Essas lágrimas chegou até o trono. Adama suderrabono kanagaya surei nagaya. Tuei ebene kohai. Turian turiai no komanagayas. Turebene kohai yuri mono komanagaya. Tebra sui. Anagai shanagaya surimine komanagayai. Turimine komanaga suravana kuyaya de komanagas. Essas lágrimas chegou até o trono. Deus vai enxugar essas lágrimas. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11 e 12 diz assim: eis que venho
sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Aí você diz, pastor, eu tenho tantas coisas, mas aqui está relacionada aquilo que agrada a Deus e aquilo que te faz abraçar com a promessa, aquilo que te faz ver a pátria celestial. Aqui está falando de fé, aqui está falando de depósito. É só você fazer uma interligação com 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que Paulo, no final da sua carreira, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Olha que carreira que Paulo teve. Mas guardei a fé. Olha que ele guardou a fé, relacionado à promessa. Porque o versículo 6 ele vai dizer: só me resta agora é receber a coroa de justiça que o justo juiz me dará naquele dia. Mas ele não termina a fala. E ele diz: e não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Olha aí, meu irmão. Olha aí, minha irmã. Você faz parte. Você não ama a vinda de Jesus? Você faz parte. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a fé. Não faça igual a alguns que sofreu naufrágio na fé. Não faça alguns que desistiram no caminho. Continue firme. Continue abraçando com a promessa. Quem abraça com a promessa não vê o barulho muito forte do vento. Quem abraça com a promessa não percebe a proporção maior da luta, porque está abraçado com a promessa. E quem abraça com a promessa tem segurança. Já falamos sobre isso. Ative a tua fé, meu irmão. Ative a tua fé, minha irmã. Mas vamos continuarmos aqui. Aí o versículo 12 de Apocalipse 3 vai dizer assim: a quem vencer. Olha como está relacionado à promessa. Eu farei coluna no templo do meu Deus. Coluna no templo do meu Deus. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Olha aqui, abrace com a promessa, meu irmão. Abrace com a promessa, meu irmão. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, pátria celestial, pátria. Abrace com a promessa. Que desce do meu Deus, e também o meu novo nome. Você vai conhecer o novo nome de Jesus, isso através da tua fé. Por isso que tem que abraçar com a fé aqui, para ver todas essas glórias e ter em sua vida. Além de você ver, você vai ter sobre você o nome de Jesus. Não é ter o nome de Jesus e tatuagem, não. Que alguns estão interpretando o texto errado intensamente para tirar o foco e desagradar a Deus. Não é para o teu corpo ter marca. Deus já falou sobre isso. Desde lá dos primórdios, Deus já falou
que não é para ter marca no teu corpo, não é pular Jesus Cristo, não, nada disso. Não é para pôr uma cruz, não é isso que Deus quer de você, não é isso, não é essas tatuagens, não é marcar o teu corpo, nada disso. Aqui está falando de coisas gloriosas, aqui está falando de um corpo transformado, aqui está falando de um corpo glorioso, aonde terá o nome de Deus, a cidade de Deus e o novo nome de Jesus. Mas para isso precisa viver essa fé, andar nessa fé, abraçar com esta promessa e confessar que as coisas dessa vida aqui não servem. Aqui somos, que é o que os antigos viam, aqui nessa terra nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros. Amém? Então, as coisas dos rudimentos desse mundo, as práticas mundanas, não servem para nós. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Se alguém chegar para você e dizer assim: por que você não coloca? Te diz: porque para mim não é importante. Alguém chega para você e diz: por que você não xinga? Digo: porque para mim acho que não é necessário eu xingar para eu ser visto. Por que você não usa isso? Por que não faz? Porque para mim não tem importância nenhuma. E você ligado no céu dizendo: aqui eu sou peregrino, aqui eu sou forasteiro. Ative a tua fé a cada dia. Ative essa fé gloriosa. Louvado seja Deus. Vamos continuarmos aqui, que é quase 9 horas. Daqui a pouco vamos encerrar parte de hoje. Versículo 17 e 18. Olha o que diz o texto: pela fé ofereceu, olha Abraão, segunda experiência de Abraão aqui agora. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Olha aqui, quando ele foi provado. Então Deus prova, Deus coloca em prova, coloca. Deus prova. Deus não tenta. Quem tenta é o adversário. E as paixões desta vida, a nossa carne, a nossa própria carne nos leva à tentação. Deus prova. E todo o bom professor, ele deseja que os seus alunos saiam aprovados e que aprendeu a matéria que foi lhe ensinada. Todo bom professor deseja que seus alunos se destaquem e aprenda tudo que foi lhe ensinado e que guardem, que não decorem, mas memorizem, porque decorar esquece. Decorar até sai bem na prova, na primeira prova, mas quando chega na segunda prova, esqueceu de tudo. Deus não quer que nós decore em uma prova. Vamos trazer para o sentido espiritual? Deus não quer que nós decore a prova. Deus quer que nós memorizem para fazer a prova. Deu para entender a diferença? Memorizar você jamais vai esquecer. Memorizar você vai trazer em evidência na tua vida. E o prazer de Deus, meu irmão, o prazer de Deus, minha irmã, é que quando Ele nos prove, nós não decore, nós memorize e saia bem na prova, saia aprovado. Esse é o desejo de Deus. Isto é o prazer de Deus. Deus vai ficar prazeroso de saber que o que Ele nos ensinou, o que Ele nos mostrou, aquilo que Ele nos instruiu, nós colocamos em evidência em nossa vida, em destaque. É isso que Deus faz quando Ele prova.
É o mesmo Deus que leva para o deserto para ensinar, mas é o mesmo Deus que tira do deserto, vencendo a prova, para viver em mananciais. Esse é o Deus que nós servimos. Então eu te convido neste momento, eu te convido para que você evidencie esta fé na tua vida, ative esta fé e saiba que Deus é suficiente para te ensinar, para te fazer prevalecer e te fazer crescer, e você falar igual a José: na terra da minha aflição, Deus me fez crescer. É prova, mas a prova passa, e quando saímos aprovados, recebemos o diploma. Deus quer te dar diploma. Quantos já tem um diploma de Deus? A cada dia Deus nos dá um diploma, e esse diploma nos leva à maturidade. A maturidade. Louvado seja o seu santo nome. Vamos fechar a parte de hoje nesse ponto. Aqui Deus prova a Abraão. Deus prova. E eu quero te dizer que Abraão não surpreendeu a Deus, porque Deus é onisciente. Deus prova de acordo com a nossa capacidade de ser aprovado. Aqui Deus é justo, viu? Deus não é injusto. Como nos nossos dias, pega uma pessoa que passou na escola pública e pega a outra que estudou em escola particular a vida inteira e manda fazer um vestibular, todos dois disputando na mesma proporção. Isso é injustiça, tá? Deus é justo. Deus não nos prova além da nossa estrutura. E eu quero te dizer nesta noite, se Deus te provou, se você está vivendo esta prova, porque Deus confia em você, e Deus sabe que essa estrutura que Ele te deu, esta fé que está ativa na tua vida, te fará você sair em destaque para o nome dEle ser glorificado na tua vida. Você pode crer dessa forma? Você crê dessa maneira? E o interessante aqui, que a prova põe em jogo o que era mais importante. E eu quero te dizer que o mais importante para Abraão, em termos materiais, o mais importante para Abraão e Sara, nos termos materiais, não era as fazendas, não eram os gados, não era a prata, não eram as especiarias, não eram os tesouros que eles tinham. O coração deles não estava ali, nem chegava perto. O que eles tinham de mais valioso, o casal tinha de mais valioso, era o filho da promessa, era Isaac. E foi justamente neste quesito que Deus provou a Abraão. Abraão, eu quero o teu melhor. Abraão, eu não quero. Tem gente dando um resto para Deus, amados. Lamentavelmente, vivemos dias, as pessoas dão resto para Deus, dão as sobras para Deus, esquece de oferecer a Deus o seu melhor. Quem oferece a Deus em evidência de fé, não por interesse, tá? Não por interesse, em evidência de fé, oferece a Deus o seu melhor, pode ter certeza que vive uma vida diferenciada em experiências divinas, vivendo o sobrenatural. Isso é fé ativada. Fé ativada. Então entenda aqui, Deus não pediu qualquer coisa para Abraão. Deus pediu o seu melhor, o melhor do casal, a promessa. Mas escute, olha que a fé leva. E
pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Quando fala unigênito aqui, isso aqui não quer dizer que é para fazer acepção de Ismael, não é isso, tá? Aqui falando em termos de promessa, de proporção patriarcal, Isaque era único para Abraão, era o padrão divino, era o modelo de Deus. O unigênito era Isaque, era único, não tinha outra, não existia outro e não existia outra. Aí o texto vai dizer: sendo dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou, olha aqui o que é a fé, amados, considerou que Deus era poderoso. Isso é fé, você crê que Deus é poderoso para até dos mortos ressuscitar. Olha aqui, amados, aleluia, isso aqui é muito forte, muito tremendo. Ele creu, a sua fé dizia que o seu Deus tem poder de trazer a vida após a morte. Essa é a fé de Abraão. Esta é a fé ativa. E é esta fé que Deus está despertando em nós. Porque Deus não fala com parede, Deus fala com vida. Deus não fala para conexões, Deus fala com você. Deus fala com a tua alma. Deus fala com a tua vida. Creia que Ele é poderoso para realizar o impossível. Creia dessa forma. E vamos fechar aqui. Salmo 50, verso 23 diz assim: aquele que oferece sacrifícios de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Olha aqui, sacrifício de louvor e caminho coordenados através da fé. Vive o sobrenatural de Deus e vê a salvação de Deus. Fechando a parte de hoje, vós, 1 Pedro capítulo 2 versículo 5, é que eu fecho. Vós também, olha aqui, vós também, nós, tá? Vós, está dizendo nós, como pedras vivas, que nós somos seixos pequenos, somos pedriscos, tá? Sois edificados casa espiritual. Somos edificados na rocha. Isso é pela fé. E sacerdócio santo. O nosso sacerdócio é santo. Amém, amados? Então não precisamos buscar no mundo nada, porque o nosso sacerdócio é santo. Aí o texto vai dizer: para oferecerdes sacrifícios espirituais. Não são carnais, são espirituais. Aí o texto vai dizer: agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Para ser agradável a Deus, precisa passar por Jesus Cristo. Amém? Agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, é momento de nós refletirmos: como é que eu estou servindo a Deus? O que eu tenho oferecido para Deus? Qual o tempo que eu tenho separado para Deus? O que eu estou oferecendo a Ele? Quando eu sou provado, como tenho me comportado? Qual está sendo as minhas resoluções em cada questão divina que Ele põe para eu resolver? Qual está sendo a minha atitude?
estou me comportando? Pensa aí. Aí, na terça-feira que vem, nós estaremos falando da quarta parte. Diga, pastor, qual é a quarta parte? Vocês querem saber mesmo? Terça-feira, você vai conectar, ou melhor, vai que libere os cultos. Aí nós estaremos na casa de Deus e nós estaremos falando dessa quarta parte. Deus te abençoe. Um beijo no coração de todos. Fique com Deus. Obrigado pela conexão. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, graças te dou por esta noite, por este momento de estar na tua presença. Te louvamos por ouvir a tua voz. Te pedimos nesta hora. São inúmeros pedidos, Pai. São inúmeras situações. Percebi, Pai, até aqui na live que houve pedidos de orações. Eu te peço neste momento, o Senhor que é poderoso, o Senhor que é um Pai rico, o Senhor que é um Pai misericordioso, o Deus de poder, o Deus que faz além do que pedimos e pensamos. Eu te peço agora, Pai, supre todas as necessidades em glória, para louvor do teu nome. Peço-te estas bênçãos e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sede com todos vós, não só hoje, mas para todo sempre. E vocês digam comigo: amém. Deus abençoe.